Onde estamos? Estamos em Gálatas. E ficaremos em Gálatas um bom tempo, gente. Essas conversas estão rendendo. Bom, nós estamos indo trecho a trecho do texto, gente. Nós estamos no capítulo 1, versículo 6 a 10. Ou seja, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Eu abro a conversa de hoje lembrando que a gente vem construindo esse papo aí e que o interessante seria você assistir às lives anteriores. Por quê? Porque a gente vem, como eu disse, dentro do texto, navegando no texto. Essa é uma conversa expositiva, né? A gente pega o texto e puxa dali o que ele quer dizer. Então, diante de tudo que nós falamos, nós podemos abrir a nossa conversa de hoje dizendo o seguinte: se o evangelho ele é fundamentalmente e frequentemente distorcido, nós podemos perguntar o seguinte: o que estou seguindo? Isso que eu sigo, isso que eu vivo, isso que eu adotei como realidade para minha espiritualidade é o verdadeiro evangelho? Porque vamos nos lembrar que Paulo fala aos de Gálatas, aos da Galácia, né, que eles estavam servindo outro evangelho, vivendo outro evangelho, abraçando outro evangelho. A gente até explicou que no grego tem um joguinho de palavras e tal. Aí a gente veio construindo essa conversa. Bom, não sei se para você dá um frio na barriga, mas para mim dá um frio na barriga saber da possibilidade de que existe então um outro evangelho. A gente já teve a informação a respeito disso, de que existe sim um outro evangelho. Para continuar essa conversa, vamos ler, deixa eu colocar na tela para você agora, o texto que a gente está conversando aqui. Vou ler com você, Evangelho de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. É Paulo falando aos Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho, lembra disso, né? O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ele está falando sobre os judaizantes que chegaram lá na região da Galácia e estão contaminando os participantes das igrejas ali abertas por Paulo na sua viagem missionária com um evangelho que ele chama de outro evangelho, não é evangelho. Seguindo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então a gente começa a conversa de hoje fazendo essa pergunta: o evangelho que eu estou seguindo é o verdadeiro evangelho? Diante do que Paulo fala para esse pessoal e das reflexões que nós fizemos nos últimos dias, essa é uma pergunta importante. Eu estou vivendo o evangelho de Cristo ou não? Como é que eu faço para identificar isso? Bom, um grande problema que nós temos é que nós avaliamos demais as coisas pela boca dos outros, né? E não temos muitas vezes o capricho, o estímulo de pesquisar. Quando eu digo pesquisar, é de cair de olhos dentro do livro, dentro do texto bíblico, que é a revelação máxima de Deus para nós, para sabermos se o que temos vivido é o evangelho de Cristo ou não. Geralmente a gente é seguido por coisas que a gente ouve, a gente pensa, a gente deduz, mas o importante é nós termos certeza sobre isso. Paulo, ele abre aqui uma possibilidade dessa identificação, dizendo o seguinte, versículo 8, já lemos, preste atenção nas letras que estão grifadas aí em negrito, que eu quero destacar isso aqui. Ele diz assim: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos.
Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Opa! Então, nós estamos entendendo aqui que Paulo utiliza todo o background que ele já apresentou e trouxe da Galácia, aos Gálatas, para dizer aquilo que eu apresentei. E o que é que Paulo apresentou? Evangelho da graça. Se for diferente do Evangelho da graça, efetivamente está se apresentando um outro evangelho diante de nós. Olha o que Tim Keller diz. Esse padrão, que padrão? O evangelho padrão é o evangelho que ele, junto com os outros apóstolos com A maiúsculo, lembra da primeira conversa, né? Receberam de Cristo e ensinaram, o qual é encontrado nessa carta e em todo o restante da Bíblia. Pronto, o Tim Keller aqui, ele resume qual deve ser então o caminho para nós descobrirmos, percebermos, analisarmos o evangelho que tem chegado até a gente, que de repente a gente tem vivido. Se ele não reflete aquilo que Paulo prega nesse texto em Gálatas, e nós vamos nos debruçar sobre ele durante muitos dias, pode ter certeza, esmiuçando o texto. Se esse evangelho não reflete o que o próprio texto bíblico apresenta para a gente, então corre-se o risco de se estar vivendo um evangelho que é o heteros evangelho. O outro evangelho que não é da mesma espécie, que é outro que nem evangelho é. Tem cara de, mas não é. A grande pergunta é assim, o que é que eu faço? Que estou numa igreja e eu acho que o evangelho que está lá, que eles apresentam a mim, não é o evangelho de Cristo. Eu falo isso com muito cuidado. Por quê? Porque eu sou pastor de igreja. E o meu papel não é dividir o reino, meu papel é propagar o reino. Essa é a minha vocação. Mas eu sou frequentemente questionado sobre isso. As práticas da igreja onde eu estou, o jeito que pregam, a forma como cantam, como pregam, como ensinam, não tem muito a ver com o que eu vejo na Bíblia. Então, essa é uma maneira de nós avaliarmos se o evangelho que chega até a gente é evangelho ou é heteros evangelho. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que a Bíblia julga a comunidade. A Bíblia julga a igreja, não é a igreja que julga a Bíblia. A igreja que eu estou usando aqui é a igreja local. Porque é bom dar esse insight para você, porque a palavra igreja ela é usada em várias situações com relação ao texto. A própria palavra tem mais de um significado, é isso que eu quero dizer. Então, olha só, a Bíblia julga a igreja, não é a igreja que julga a Bíblia. Nós não criamos doutrinas baseadas em experiências que tivemos. A doutrina que nós seguimos, ela está na Bíblia. Ou seja, tudo deve ser analisado à luz do verdadeiro evangelho que está onde? Na Bíblia. Qualquer prática que você tenha deve ser avaliada pela Bíblia, observada pela Bíblia, através da Bíblia e conferida na Bíblia. Isso não quer dizer, já dizendo para você aqui, que exista a igreja perfeita. Nós temos possibilidades de diferença entre nós, porque muitos assuntos o próprio texto bíblico não fecha. Então, por exemplo, a grande discussão entre calvinistas e arminianos. Existe predestinação? Deus escolhe as pessoas ou é o homem que escolhe Deus? Os arminianos, né? O livre-arbítrio, aquela conversa toda. Por exemplo, esse é um assunto que não fecha. Desculpe se você é calvinista, os calvinistas são mais exaltados nesse momento, mas a grande verdade é que o texto bíblico não nos dá margem para definirmos essa situação de uma vez por todas. E grandes teólogos dizem isso.
Nós temos textos que são claramente voltados para a predestinação. Paulo escreve aos Colossenses falando sobre isso e outros textos, mas nós temos textos em que é dado ao homem o poder de escolha. Então a gente não vai fechar. Outras coisas também não vão fechar. Mas, apesar dessas diferenças, nós caminhamos em cima da realidade de que Cristo é nosso Salvador, nosso Senhor, e que o Evangelho que a gente vive é da graça. Fugiu disso, aí é um problema. Isso eu quero dizer para você porque não existe igreja perfeita. O grande problema é quando nós temos, por exemplo, nova revelação. Crente adora dizer: o melhor de Deus está por vir. Ou seja, parece que Deus vai fazer coisa nova. Ele já fez. Evangelho tem a ver com aquilo que Deus fez, não com aquilo que eu faço. Tudo já está revelado. Não, obviamente, aquilo que nos espera quanto à volta de Jesus, ok? Mas quando o assunto é evangelho, quando o assunto é a vivência do evangelho, quando o assunto é a vida do crente, estão aí as cartas para nos ensinar. Por isso que nós devemos tomar cuidado. E aquilo que se realiza dentro de uma igreja precisa estar de acordo com o texto bíblico. Siga o texto e julgue a igreja e as suas práticas pelo texto. Vocês lembram que nós falamos, por exemplo, sobre os apóstolos, né? E uma coisa que eu percebo é que apóstolos modernos não combinam com boa teologia. Não combinam. Porque quando a boa teologia está presente, a possibilidade de alguém dizer que é apóstolo já cai. Então, esse, por exemplo, é um caminho de análise claro. Alguém que se diz apóstolo é porque está fugindo do texto bíblico, porque está fugindo da realidade do texto bíblico. Ok, alguns fazem isso, penso eu, impulsionados por movimentos e por coisas assim, aquela coisa de querer que a igreja encha. Qual é o modelo que você usa? O modelo de célula. É o modelo de conversão 3x4? É o modelo da oração que levanta, é o levita? Modelos. O pastor adora modelos, porque ele tem uma necessidade imensa de que a igreja dele encha. Aí chega lá um irmão e diz assim: rapaz, eu fiz um esquema lá e a igreja me reconheceu como apóstolo. Sabe o que aconteceu? Não, encheu de gente, o dízimo tá explodindo. Pronto, aí lá vai o irmãozinho, às vezes sem querer. E esses daí, claro, estão diante da misericórdia de Jesus e a gente entende isso. Mas esses que levianamente abraçam esse caminho estão fugindo do texto bíblico, por exemplo. Então a gente já começa entendi, não tem base. Outra coisa importante é que na Bíblia, a Bíblia cria e fundamenta a igreja não cria e nem fundamenta a Bíblia. Adaptações esdrúxulas do texto bíblico são feitas para satisfação e para base de doutrinas erradas. Aí vai lá o pastor, o líder, o pregador, e eu tive um sonho e o sonho era assim: você vai essa noite entregar tudo que você tem, você vai sair daqui sem nada, você vai deixar a chave do teu carro, você vai deixar isso, e aí ele pega um texto bíblico e usa para dizer que a Bíblia está dizendo isso, por exemplo. Então, na verdade, ele está pregando, essas pessoas pregam aquilo que elas querem. Não aquilo que o texto bíblico ensina. Mas para dizer que Deus é que disse, eu pego o texto bíblico e moldo e utilizo o texto. Geralmente o Velho Testamento, né, gente? Geralmente o Velho Testamento é torcido assim violentamente para justificar umas loucuras que o pessoal tem por aí. Então, todos erramos, é claro. Todos erramos, eu já fiz isso. Graças a Deus, eu sei que Jesus me perdoou. Todos erramos, a vida é um aprendizado. Pastores erram. A gente está aqui estudando a Bíblia todo dia.
E assim mesmo estamos suscetíveis a falar bobagem. Ok, isso aí faz parte da nossa humanidade. Mas o erro voluntário, aquele que assim, sabe? Criado voluntariamente. Não faça isso. Isso é um grande perigo. Então, estudar, saber o que está se falando, né? Verifique se aquele de quem você ouve a palavra de Deus é uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento bíblico. Mas o irmãozinho mais simples não pode pregar? Pode pregar. Mas Deus chamou gente para ser instrumento de ensino dentro da igreja, os mestres. Gente que é capacitada por Deus e se preocupa em estudar para não falar bobagem. Geralmente, as grandes heresias, aliás, só para você ter uma ideia, para nós termos uma ideia como essa coisa de pegar texto bíblico e fazer o que quiser com ele é um perigo, na história da teologia já dizem assim que a mãe de todas as heresias é a Bíblia. E não é verdade? Não está se dizendo que a Bíblia ela é aquela que gera as heresias, não, é porque nós fazemos isso, pegamos a palavra de Deus e transformamos nesses monstros que vemos aí. Mas geralmente, só para a gente ir para o final, puxa vida, estou correndo aqui. Geralmente, os caminhos, os veículos de demonstração e de apresentação das mais loucas doutrinas, eles estão distantes do estudo sério da Bíblia. Estão distantes do estudo sério da Bíblia. Você vai falar com essas pessoas sobre, e aí, vai fazer uma faculdade de teologia, vai fazer um seminário, não, que é isso, Deus me revela. Falou assim, é um perigo. Não que Deus não visite as pessoas e dê a elas coisas, como é que eu colocaria aqui, coisas diferenciadas, mas tudo dentro tem que estar aqui, gente, é isso que eu quero dizer. Tem que estar aqui. Último lugar, correndo. Uau! Não julgamos a Bíblia pelo que sentimos, julgamos nossas experiências pela Bíblia. Atenção! A gente vive no momento da experiência. Todo mundo quer sentir. Sabe por que muitas igrejas não estão fechadas agora, quando deveriam estar fechadas? Diante do que o governador de São Paulo fez, eu preciso falar isso, né? Um absurdo de dar uma liberação para as igrejas funcionarem porque são serviços essenciais. Sabe por que muitas igrejas não estão fechadas? Porque elas vivem de experiências. Porque é um evangelho da experiência, eu tenho que sentir. E quando a gente está junto, dentro daquele salão, e as músicas tocam, aquelas músicas lindas, aqueles acordes lindos, e aí o pastor pega o microfone e dá aqueles gritos, arrepia tudo, eu sinto. Isso é o que a nossa sociedade diz ser verdade, que andamos pelo que sentimos, é o pós-modernismo. Não, evangelho, as coisas não funcionam pelo que eu sinto. O coração é enganoso e o tempo das experiências é muito perigoso. Não que você não possa tê-las, mas quando elas se tornam a base da nossa relação com Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando o meu relacionamento com Deus a partir do que sinto. E o dia que você não está bem? Por isso que as pessoas ficam pulando de igreja em igreja. Aquela ali não tem muito fogo. É? Aquela ali não sei o quê, aquela ali o pastor fala, eu não entendo, aquela ali... Porque eu julgo as coisas pelo que sinto e fico buscando experiências. Evangelho é simples. Evangelho é simples. Não traga para a tua espiritualidade o frenesi da vida moderna. Não traga. Deus não se move segundo os valores da sociedade que a gente está inserido e enfiado, gente. Não. Deus se move de forma diferente. Ele tem um jeito de fazer as coisas da vida da gente que está revelado no texto bíblico.
E Paulo, ele é muito sério, né? Ele diz ali, ainda que apareça um anjo do céu e te apresente outro evangelho. O que é isso, gente? Isso é muito forte, né? Mas Paulo combate isso. Aquilo que poderia ser para muito crente, uau, frenesi, loucura, não é? Epifania, transcendência. Não, apareceu o anjo e falou coisa diferente do evangelho, sai fora. Difícil. Não muito. É só a gente prestar atenção no que a gente está buscando e chamando de evangelho. Que Deus nos ajude nesse caminho desafiador, mas possível para nós, é claro. É só nos apegarmos ao texto bíblico. Esse é o papo de hoje, gente.